Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais uma aula online de teatro musical. E hoje eu vou fazer uma breve revisão do que a gente já viu, tá bom? Eu falei a vocês dias atrás sobre Stanislavski. Falei que ele pouco se identificava com o estilo de interpretação tradicional à sua época, que era um estilo de interpretação mais grosseiro, mais exagerado, nada orgânico, nada natural, tá? E ele pregava que o ator ele tinha que passar realidade, naturalidade, né? Fazer o público se identificar com aquilo. E para isso ele tinha que convencer o público da realidade daquilo que estava sendo interpretado. E não só o público, como a si mesmo. O ator também deveria acreditar e viver aquilo de forma real. E por isso, consequentemente, natural. Eu passei a vocês um texto, Felicidão e Solidade. E através dele, nós começamos nessa saga de criar, de construir a nossa personagem. Primeiro fizemos uma construção psicológica da personagem, que é um dos primeiros passos, né, segundo Stanislavski. E nesse exercício, a Alicia criou a personagem dela que dizia aquele texto que eu passei, né? A gente identificou quem era a personagem, onde ela vive, como ela estava, por quê, tá? A criação psicológica, ela é algo extremamente importante e ela vai além daquilo, tá? Ela vai, por exemplo, de você saber, de você criar e construir todo o histórico passado da tua personagem, como ela era na infância, com quem ela viveu, quais foram as experiências que formaram a personalidade dela. E com isso, a gente conhecendo toda a história da nossa personagem, criando essa história, a gente consegue também reagir como ela reagiria. Como assim, Tia Mi? Por exemplo, a cada situação que aparece numa trama, as pessoas reagiriam de formas diferentes. Mas a tua personagem que tu conhece reagiria como? Pô, desse jeito. Se você conhece, você vai saber. Por exemplo, Alicia, se por acaso acontecesse uma situação assim com a sua mãe ou com o seu pai, o que tu acha que ele faria? Você prontamente vai dizer, a mãe com certeza ia fazer isso, isso e isso. Pronto. É assim que a gente tem que se comportar com a nossa personagem, sabendo exatamente como ela reagiria em determinadas situações. Isso é muito útil, por exemplo, quando a gente está fazendo está participando de algum trabalho de longa duração, por exemplo, uma novela. Imagine só, eu recebo o texto de um teatro, de um filme no cinema, e eu sei toda a história, toda a história que vai ser passada da minha personagem. Então eu vou saber o começo, meio e fim da minha história, da história da personagem, na verdade. Mas numa novela eu recebo o texto para uma semana. E aí daqui a 3 meses o autor ele vem com uma situação que eu não imaginei que a minha personagem ia viver. Mas se eu a conheço tão bem, como ela reagiria? Minha personagem reagiria assim. Então isso facilita muito no trabalho de criação do ator, tá? Depois dessa etapa de criar o perfil psicológico da personagem, nós fomos ensinados por Stanislavski a passar pelo método das ações físicas. O que seria isso? Criar partituras corporais, dentre outras coisas, né? Ele diz que as ações físicas, elas têm que ser executadas de forma extremamente sincera. E o ator, ele deve acreditar sinceramente em cada uma das suas ações físicas. Eu vou ler um trecho do que ele fala aqui, tá? No teatro, toda ação deve ter uma justificação interior, deve ser lógica, coerente e real. Quando a gente estava tentando gravar aquele comercial, Alicia, e eu gravei e te mostrei, teve uma hora que você fez assim, nossa, mas eu tô com muita mão, tá estranho. Ou seja, você percebeu, analisando, que aquele gesto não estava natural, ele não estava justificado no que você estava falando. Tinha gesto demais, então ele não estava sendo justificado pelo que você estava falando. Parecia que você estava falando uma coisa e a mão estava falando outra, não é? Então, assim, para Stan, toda ação ela tem que ser minimamente estudada.
para que a gente consiga adequar a psique, o que a personagem está pensando, sentindo, o que ela está vivendo ao gesto, porque o nosso gesto, o nosso corpo é que irá passar para o público o que a personagem está vivendo em seu interior. Então eles têm que andar juntos, tanto a forma como eu me expresso fisicamente, como o que eu estou sentindo, o que a personagem sente, né? O que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou falando. E com isso, eu pedi para vocês fazerem a outra parte do exercício, que seria pegar esse texto e criar a forma que a gente iria falar esse texto, fisicamente falando, os gestos que a gente iria colocar, as características particulares que a gente iria colocar de cada personagem. Então, hoje chegou o momento de nós finalmente interpretarmos o texto. A Alice já sabe quem é a personagem dela, né? A Alexandra vai dar este texto. Então, eu vou dar um prazo maior. De hoje a 8, para daqui a uma semana, sexta da semana que vem, tá? Alice, até esse prazo, a Alice vai gravar um vídeo pra mim. Na verdade, quem vai gravar é Alessandra, com o figurino de Alessandra, tá certo? E a Alicia vai dar esse texto várias vezes antes no espelho pra ver se tá legal, pra ver se os gestos estão combinando com o que ela está falando, com o que ela está sentindo, e vai gravar pra mim, tá certo? Vai decorar o texto e vai agora sim interpretar a Alessandra, com o figurino de Alessandra, com a forma de pensar de Alessandra e com o gesto de Alessandra. Combinado? Estou bem ansiosa para ver esse trabalho, viu? Até lá!